6 de janeiro. Muitos dados importantes já foram divulgados nessa segunda-feira e eu vou falar sobre o balanço de pagamentos. Primeiramente aqui, o saldo em transações correntes foi bem menos deficitário do que o mercado havia projetado, um déficit de 3,4 bilhões, e o que contribuiu para uma redução significativa desse déficit foi o comportamento da balança comercial pela metodologia do BC, que chegou a quase 9 bilhões de superávit no mês de dezembro. Esses resultados são referentes ao mês de dezembro. Depois da entrada maciça de investimentos produtivos ao longo dos últimos meses, o volume de investimento no país registrou um fluxo negativo superior a 5,2 bilhões. Ainda assim, não traz problemas em relação àquele descasamento que houve no ano passado entre o volume de dinheiro de investimento produtivo, chamados IDPs, e também o déficit em transações correntes. Só para ter uma ideia, o volume de investimento produtivo no país em 2025 alcançou cerca de 78 bilhões de dólares e o déficit em transações correntes cerca de 69 bilhões de dólares. Portanto, encerramos o ano com relativa tranquilidade ali nas contas externas. Bom, a semana também será marcada pela super quarta decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o Copom deve manter a taxa de juros inalterada pela sexta reunião consecutiva, 15% de Selic, mesmo com sinais de desaceleração da atividade econômica e de desinflação. Aliás, Petrobras cortou o preço da gasolina hoje, mais um componente que deve contribuir para esse processo de desinflação que deve prevalecer ao longo dos próximos meses. Mesmo com esses sinais todos de desaceleração da economia e de desinflação, o Copom deve optar pela sexta vez consecutiva pela manutenção da Selic no maior nível em cerca de 20 anos. Lá nos Estados Unidos, o Fed também deve manter a taxa de juros inalterada. Não há nenhum indício até aqui, embora haja algumas opiniões divergentes ali, de que o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, optará por um novo corte de juros. Aliás, a expectativa do mercado, de modo geral, é que o próximo corte de juros lá nos Estados Unidos ocorra apenas na reunião marcada para o mês de abril. Na verdade, a CME fala em junho, inclusive. Bom, além da super quarta decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, a semana também será marcada pela divulgação dos dados do mercado de trabalho por aqui. O CAGED de dezembro deve registrar perda líquida de quase 500 mil de vagas de trabalho em dezembro, sazonal, um comportamento esperado e típico do final do ano, enquanto a taxa de desemprego, apesar desse resultado do CAGED de dezembro, a taxa de desemprego deve ser reduzida para 5,1%, que, se confirmada nessa redução da taxa de desocupação do trimestre encerrado em dezembro, será a menor taxa de desemprego de toda a série histórica disponível, série histórica que começou no ano de 2012. Bom, além dos dados de mercado de trabalho, que devem seguir relativamente resilientes, eu digo relativamente porque o mercado de trabalho está firme. Eu acabei de dizer que se a taxa de desocupação cair para 5,1%, como é esperado, será a menor taxa de desemprego da história, né? Pelo menos da série histórica disponível dos últimos 13, 14 anos. E aí eu estou dizendo de força relativa do mercado de trabalho, é que existem alguns indícios de acomodação desses números. Então, o CAGED tem perdido força, a redução da taxa de desemprego tem sido mais amena. Então, existem alguns sinais de acomodação do mercado de trabalho, só por isso. Semana também será marcada pela divulgação dos dados do IGPM e do IPCA 15. A gente espera a evolução ali dos dois dados. IPCA, a mediana do mercado aponta para um aumento de 0,23%. Se isso se confirmar, será uma alta menor do que a registrada no mês de dezembro. O IPCA 15 é relativo ao mês de janeiro, e o IGPM um aumento um pouco mais forte, influenciado pelo aumento do minério de ferro, pelo aumento da soja, e que por sua vez foram influenciados porque o Banco Central da China disse que o ano de 2026 será marcado novamente por reduções de taxas de depósitos compulsórios, redução de taxa de juros, apoio tanto do Banco Central quanto do governo para que a China alcance a sua meta de crescimento em 2026, tal como fez em 2025. Bom, no mais, ficamos à espera de novos desdobramentos geopolíticos, que é o que tem de fato impactado, por exemplo, o comportamento da moeda brasileira, o comportamento do dólar. Fizemos um comentário sobre o DXY na semana passada, mostrando uma perda forte de valor do dólar no mundo todo, inclusive em relação ao real.
Então é importante acompanhar as falas, né, do presidente dos Estados Unidos, os desdobramentos em torno da Groenlândia, por exemplo. Deu uma esfriada, mas segue vivo, né, ali nas intenções norte-americanas. E claro, essa perda de poder aquisitivo do dólar no mercado internacional também é mais um componente que tem contribuído para esse processo de desinflação que eu citei anteriormente. Só para ter uma ideia, desde o começo do ano, a moeda brasileira já se valorizou cerca de 3,8% em relação ao dólar, é um dos melhores comportamentos, tem sido acompanhado por outras moedas latino-americanas, por exemplo, outras divisas globais, mas ainda assim, apesar desse movimento de valorização do real está muito associado à perda de poder aquisitivo do dólar no mercado como um todo, no mundo como um todo, de modo geral, a moeda brasileira também tem apresentado um bom comportamento e parte disso é explicado pela taxa de juros e pelo fato de o Brasil estar relativamente blindado dessas questões geopolíticas por enquanto. Volto para falar com vocês a qualquer grande mudança. Um abraço.